Bom dia, meus queridos. Vocês estão bem? Bom, é o seguinte, eu decidi gravar o vídeo para nossa segunda aula de revisão, porque eu percebi que, olhando para a apostila de revisão de questões objetivas, isso quer dizer, a apostila 1 de revisão é de questões de múltipla escolha, as primeiras questões tratam do conceito, do primeiro conceito que a gente tratou lá no comecinho do ano, que era o conceito de classes de palavras, né? Então, deixa eu só colocar aqui para a gente lembrar o que era essa questão das classes de palavras. Vocês se lembram que classes de palavras é a classificação que a gente atribui a todas as palavras da língua, sem exceção, todas as palavras da língua pertencem a uma dessas tais classes de palavras, que são ao todo 10, né? Então, rapidamente aqui, a gente tem substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, numerais. Essas são as 5 primeiras. Numerais. Estou escrevendo pequenininho aqui para dar para colocar o vídeo aqui depois. Verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições, né? Vocês se lembram que a gente trata desse assunto, classes de palavras, no contexto da morfologia, no contexto do estudo da palavra isolada, né? E aí o que é interessante a gente perceber já pensando que a gente está numa revisão, pensando que o nosso foco é olhar para os assuntos mais relevantes em vestibular e tudo mais. Vocês vão perceber que eu trouxe aqui ao todo 7 exercícios que estão na apostila, né? Eu selecionei aqueles exercícios que não tem texto muito grande, esses que tem texto maior, eu quero fazer na aula interativa junto com vocês, né? Mas aqueles que dá para a gente fazer de maneira mais dinâmica aqui no vídeo. Mas eu percebi uma coisa que eu acho que é bem importante para a gente, que é o seguinte: de todas essas 10 classes de palavras, sem sombra de dúvidas, aquela que merece maior atenção nossa, vou passar a volta aqui, aquela que merece a maior atenção da gente é a classe das conjunções. Por quê? Vocês vão perceber que a questão das conjunções está muito ligada à ideia da coesão, que é um conceito que a gente trata lá na aula de interpretação, né? Mas que tem tudo a ver. Na verdade, a ideia da revisão é a gente perceber como aqueles assuntos que a gente tratou, todos separadinhos, na verdade, eles não estão separados. Na verdade, eles fazem parte de um único tópico, que é leitura e interpretação de textos, né? Então, conhecer as conjunções, conhecer o funcionamento e, mais importante, conhecer o significado das conjunções é algo extremamente relevante para a gente. Ah, Em segundo lugar, mas assim, muito distante das conjunções, a gente vai falar de advérbios e pronomes, né? Então, essas outras duas classes aqui têm uma importância para a gente também. Eu deixei isso para o final desse vídeo, porque eles abordam aquilo que a gente chama de palavras deíticas. E o que é uma palavra deítica? É uma palavra que não tem sentido completo em si mesma. É uma palavra que necessita, para ter o seu sentido, necessita de um referente. Então, quando eu falo para você ontem, você não sabe, se você não souber exatamente em que contexto essa palavra ontem foi dita, você não sabe dizer para mim o que significa ontem. Se hoje for dia 10 de novembro, então ontem significa 9 de novembro. Se essa mesma palavra tivesse sido dita num dia como dia 12 de novembro, então ontem significa 11 de novembro. A mesma coisa vale para pronomes, né? Quando eu uso um pronome eu, você nada consegue dizer a respeito de uma palavra como essa se você não souber quem é o referente, a quem esse eu está se dirigindo, a quem esse eu se refere, quem disse essa palavra, né? Porque eu pode ser dito por qualquer pessoa e vai ter significados diferentes. Eu significa Leandro, se
for dita por mim, né? Se for dita por qualquer um de vocês, é uma palavra que se ressignifica. Esses são dois conceitos muito importantes de interpretação de texto e tal, que são cobrados em questões associadas a classes de palavras. E é disso que eu queria falar um pouquinho então nesse vídeo, e é algo que a gente vai estender aí para a aula interativa também por meio de exercícios adicionais. Mas aqui eu queria fazer um alerta importante, que é o seguinte: o fato de eu ler os exercícios aqui com vocês, de resolver os exercícios, comentar os exercícios, não exclui a possibilidade de a gente voltar a esses exercícios na aula interativa. Então, muito tranquilamente, a gente pode voltar a eles se a explicação não for suficiente, se você não se sentir convencido pela explicação que eu der aqui sobre a alternativa certa, tá claro? Então é o seguinte: primeira questão, aqui questão da FUVEST 2020, né, a prova feita no final do ano passado, e tinha esse texto da revista Super Interessante a respeito do Twitter, né? Essa é uma questão que pode estar dentro de classes de palavras, pode estar dentro de pontuação, pode ser também uma questão de interpretação. No final das contas, todas elas são questões de interpretação. E o texto diz o seguinte: o Twitter é uma das redes sociais mais importantes no Brasil e no mundo. Um estudo identificou que as fake news são 70% mais propensas a serem retuitadas do que fatos verdadeiros. Outra conclusão importante, desculpa, outra conclusão importante do trabalho diz respeito aos famosos bots. Ao contrário do que muitos pensam, esses robôs são os grandes responsáveis por disseminar notícias falsas. Nem mesmo comparando com outros robozinhos. Peraí que eu vou ler de novo, que eu me perdi aqui. Ó. Outra conclusão importante do trabalho diz respeito aos famosos bots. Ao contrário do que muitos pensam, esses robôs não são os grandes responsáveis por disseminar notícias falsas, nem mesmo comparando com outros robozinhos. Tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas. É um dado interessante, né, sobre como as pessoas, não os robôs, são responsáveis pela disseminação de notícias falsas também. Então ele diz o seguinte: no período, nem mesmo comparando com outros robozinhos. Dois pontos. Tá aqui, ó. Tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas. Os dois pontos são utilizados para introduzir uma. E aí ele deu aqui conclusão, concessão, explicação, contradição e condição. Falou, professor, o que isso tem a ver com classes de palavras? Todas essas noções são dadas pelas conjunções. Então, o que é uma conjunção que expressa a ideia de conclusão? Lembra só de uma, e o resto é sinônimo, né? É o portanto, é o por isso, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa. A ideia de concessão, que é a ideia a ideia expressa, por exemplo, pelo embora, pelo apesar de, né? Você tem uma ideia de oposição fraca. A explicação, que é a ideia do pois, do porquê, né? A ideia da contradição, conhecida em gramática como adversidade, que é o mas, o porém, o entretanto, e a ideia de condição, que é o se, o caso e assim por diante, né? Bom, você pode ir testando, né? Então você pensa, nem mesmo comparando com outros robozinhos. Portanto, tanto ou por isso, tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas. Nem mesmo comparando com outros robozinhos, embora tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados, parará. Nem mesmo comparando com outros robozinhos, pois tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas. Vou parar por aqui, eu acho que dá para a gente já comentar a partir desse ponto. Eu quero
comentar dessas alternativas aqui, eu acho que dá para a gente ficar em dúvida entre duas, que é a conclusão e a explicação. Essas duas, elas expressam noções opostas. Vocês devem se lembrar o seguinte: quando a gente produz um texto dissertativo, argumentativo, a gente produz uma tese, que é a opinião que está sendo defendida, os argumentos, que são os fatos em que essa opinião se baseia, e geralmente a gente reafirma a tese no final do texto, né? Então, se eu digo, por exemplo, a pena de morte deve permanecer proibida, tá? Isso é uma tese, isso é uma opinião. Quando eu venho para os argumentos, o que eu vou fazer? Eu vou dar explicações. Então, qual que é uma explicação que eu posso dar para essa minha tese de que a pena de morte deve permanecer proibida? Ela deve permanecer proibida, pois a justiça pode falhar, porque tal coisa pode acontecer e assim por diante. Se eu, depois de ter dado os argumentos, eu muitas vezes retomo a tese. E nesse percurso aqui do argumento para a reafirmação da tese, a gente faz o quê? Uma conclusão. Então a gente dá conclusões. Então eu digo assim: a justiça pode ser falha, isso é um argumento. A justiça já falhou naquele caso e nesse caso. Portanto, a pena de morte deve permanecer proibida. Por isso, a pena de morte deve permanecer proibida. Então, a ideia é, quando eu vou dar tese para o argumento, eu dou explicações. Quando eu vou do argumento para a tese, eu exponho conclusões, né? Quando a gente olha aqui no texto, ele diz assim, ó: outra conclusão importante do trabalho diz respeito, até usa essa palavra, conclusão, diz respeito aos famosos bots. Ele vai dar essa conclusão. Ao contrário do que muitos pensam, esses robôs não são os grandes responsáveis por disseminar notícias falsas. Esses robôs não são os grandes responsáveis por disseminar notícias falsas. Isso daqui é uma tese. Ele precisa dizer para mim de onde ele tirou isso. Isso aqui não pode. Isso aqui é uma opinião, né? Os robôs não são os grandes responsáveis. Inclusive, é uma opinião que desmente o senso comum. E aí ele continua nessa tese, nem mesmo comparando com outros robozinhos. Isso aqui ainda continua sendo a tese. Eles não são responsáveis, porque tanto os que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam argumentos verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas. E aí ele trouxe para a gente um fato retirado de uma pesquisa, né, que ele citou lá no começo. Esse fato é um argumento. Então quer dizer que ele fez esse percurso. Ele veio da tese para o argumento. Ele falou: olha, os robôs não são os responsáveis, porque a pesquisa apontou que eles alcançaram tanto os dados verdadeiros quanto os dados falsos. Portanto, resposta letra C, né? Então, é lógico que você poderia testar isso daqui simplesmente trocando, tentando encaixar a conjunção e vendo o significado. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que se você tivesse que justificar esse uso, você não poderia simplesmente justificar dizendo, é porque é a conjunção que mais serve. Não, né? É porque eu estou indo da tese para o argumento. E da tese para o argumento, a gente promove uma explicação. Tá claro? Bom, gente, então, a segunda questão que eu quero comentar aqui com vocês é também da FUVEST 2020. É uma questão em que a FUVEST deu para a gente aqui um trecho do Quincas Borba, né? E é também uma questão sobre conjunção, né? E aqui tem uma pegadinha nessa questão, né? É uma conjunção que muitas vezes a gente usa muito pouco e que a gente pensa que ela tem um determinado significado, mas na verdade ela tem outro. Então vamos primeiro ver o trecho aqui do Quincas e diz o seguinte: e Sofia interroga, impaciente, a leitora, tal qual Orgon, et Tartuffe, né? Ele pegou aqui o trecho em latim, em francês, perdão. Ai, amiga minha, a resposta é naturalmente a mesma. Também ela comia bem, dormia largo e fofo, coisas que, aliás, não impedem que uma pessoa ame quando quer amar.
se esta última reflexão é o motivo secreto da vossa pergunta, deixai que vos diga que sois muito indiscreta e que eu não me quero senão com dissimulados. Repito, comia bem, dormia largo e fofo. Chegara ao fim da comissão das Alagoas com elogios da imprensa. A Atalaia chamou-lhe o anjo da consolação. E não se pense que este nome a alegrou pouco, posto que a lisonjeasse. Ao contrário, resumindo em Sofia toda a ação da caridade, podia mortificar as novas amigas e fazer-lhe perder em um dia o trabalho de longos meses. Assim se explica o artigo que a mesma Folha trouxe no número seguinte, nomeando, particularizando e glorificando as outras comissárias, estrelas de primeira grandeza. Beleza, é um trecho que está falando sobre a personagem lá do Quincas, né? Esposa do Cristiano Palha. E o que interessa para a gente aqui nessa questão é esse trecho, que ele diz assim, ó. E não se pense que este nome a alegrou, posto que a lisonjeasse, né? Considerando o contexto, o trecho, Paulo, pode ser reescrito sem prejuízo de sentido da seguinte maneira. E não se pense que este nome a alegrou, apesar de lisonjeá-la, antes a lisonjeou, porque a lisonjeava, a fim de lisonjeá-la, tanto quanto a lisonjeava. Essa questão é muito parecida com aquela anterior, né? Só que ao invés dele colocar aqui o nome das relações lógicas em questão, ele usou as conjunções propriamente. Então, por exemplo, apesar de carrega a ideia de concessão, a mesma que tinha aparecido na questão anterior. Antes a lisonjeou tem uma ideia de intensidade, né? Esse antes tem uma ideia de intensidade, não tem ideia de tempo, né? Porque tem uma ideia de causa, ou uma ideia de explicação, a fim de. Então, basicamente, ele está perguntando para a gente qual o significado dessa conjunção posto que. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque nós costumamos, as poucas vezes que nós costumamos usar essa conjunção, ela soa aos nossos ouvidos como uma ideia de causa, né? Quando a gente diz, por exemplo, ele não trouxe o guarda-chuva, posto que havia sol, né? Só que se a gente olhar aqui pelo contexto, a gente vai ver que não cabe muito bem aqui uma ideia de causa. Mas, obviamente, a FUVEST colocou aqui uma conjunção que traz ideia de causa. A conjunção posto que, se nós formos ao dicionário, a gente vai ver que ela carrega a ideia de concessão. E aqui eu queria fazer aquele alerta que eu já fiz aí em alguma aula interativa para gente, sobre aquela lista de conjunções que a Ludmilla entregou para vocês, né? Se vocês observarem lá, posto que é uma conjunção que está enquadrada como sinônimo de apesar de embora, e é isso que ele diz, né? Então ele está dizendo assim, ó, e não se pense que este nome a alegrou, embora a tivesse lisonjeado, embora ela ficasse lisonjeada com isso, né? Ela se sentiu orgulhosa pelo elogio, mas isso não a alegrou, né? Então, considerando esse sentido, que é um sentido bem restrito, essa não é uma questão fácil para a gente, a resposta certa aqui é letra A, tá certo? Bom, gente, deu um errinho aqui na gravação, mas vamos lá. Eu trouxe aqui, então, na continuação dessa questão aí referente às conjunções, uma questão da Unicamp 2020 também, né? E ela vai abordar um assunto bem relevante para a gente, que nós falamos, eu destaquei bastante quando nós falamos de orações coordenadas, em especial a oração coordenada adversativa, né? Aí você fala, ué, professor, mas você já está antecipando o assunto para a gente? Não, porque isso aqui vai ser o assunto do próprio texto, né? Vamos ler o texto primeiro, depois a gente volta para conversar um pouquinho sobre esse ponto. O texto diz o seguinte: o telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa garantir uma experiência esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um infotenimento, né? Uma mistura aí de informação com entretenimento.
para atrair prestígio, anunciante e rentabilidade. Porém, a atmosfera pesada do início do ano baixou nos telejornais. Brumadinho, jovens atletas mortos no incêndio do CT do Flamengo, notícias diárias de feminicídios, de valentões armados matando em brigas de trânsito e supermercados. Conjunções adversativas e adjuntos adverbiais já não dão mais conta de neutralizar o tsunami de tragédias e violência. Eu vou até grifar isso daqui, que isso daqui vai ser relevante para a gente. Ó, depois a gente volta aqui, tá? E de amenizar as más notícias para garantir o infotenimento. Então ele está dizendo que o telejornal ele tem que ser, ao mesmo tempo, informativo, mas tem que ser agradável. Só que estava difícil tornar agradável um telejornal que só trazia tragédias, né? No jornal é apresentada a matéria sobre uma mulher brutalmente espancada, internada com diversas fraturas no rosto. Em frente ao hospital, uma repórter fala: mas a boa notícia é que ela saiu da UTI e não precisará mais de cirurgia reparadora na face. Agora, repórteres repetem a expressão: a boa notícia é que, buscando alguma brecha de esperança no outro lado das más notícias, né? Então é uma demanda de que aquilo seja ao mesmo tempo algo agradável, mas está difícil tornar agradável, tendo em vista, como ele diz aí, o tsunami de tragédias e violências que são noticiadas. E aí a pergunta é: considerando a matéria apresentada no jornal, o uso da conjunção adversativa, a matéria apresentada no jornal, aqui quando ele fala da repórter, né? Mas a boa notícia é que ela saiu da UTI e não precisará mais de cirurgia reparadora na face. O uso da conjunção adversativa seguido da conjunção a boa notícia é que permite ao jornalista. Então, vocês se lembram, né, que a gente falou bastante sobre o uso de conjunção adversativa, em especial o mas, né? Mas tudo que a gente falar aqui para o mas vale para o porém, para o entretanto, para o todavia, para o no entanto. Ele tem uma propriedade que é reconhecer o que veio antes, né? Mas dizer que o que vem depois é mais relevante, né? A ideia do, olha, ele rouba, mas faz, né? Reconheço que ele rouba, né? Mas eu quero dar ênfase para esse outro ponto aqui, que é o fato de que ele faz. E aí, olha, eu acho que dá para a gente ficar entre duas alternativas aqui. Então, quando você tem uma notícia como essa, né, de que uma mulher foi brutalmente espancada e internada com diversas fraturas no rosto, mas a boa notícia é que ela saiu da UTI, qual que é a intenção do jornalista? Então, vamos ver. Apontar a gravidade da notícia e compensá-la, expor a neutralidade da notícia e reforçá-la, minimizar a relevância da notícia e acentuá-la, revelar a importância da notícia e enfatizá-la. Bom, algumas eu acho que são mais óbvias de a gente excluir. Por exemplo, a letra B, eu acho que dá para a gente excluir com bastante tranquilidade, porque ele diz assim: expor a neutralidade da notícia. Bom, quando ela diz mas a boa notícia é, ela já está usando aqui um adjetivo boa, mostrando que o que veio antes do mas não é bom, né? O fato de que a mulher foi brutalmente espancada e está internada. Então isso não é bom e isso não é visto de maneira neutra pela jornalista, né? Então isso revela que não há neutralidade. Revelar a importância da notícia e enfatizá-la, né? Veja que aqui a gente tem uma ideia de oposição, né? Então, ao promover essa ideia de oposição, ela não está enfatizando algo que já foi dito, né? Ela vai querer mostrar para a gente uma outra face dessa história, né? Portanto, a gente pode eliminar aqui com tranquilidade a letra D. As duas em que dá para a gente ficar com um pouco de dúvida são exatamente aqui a letra A e a letra C. E aí eu queria que a gente tomasse um cuidado nelas. Porque quando a gente lê a letra C, a gente fala assim: minimizar a relevância da notícia. Em parte,
O mas tem essa função, né? Quando eu digo assim, ele rouba, mas faz, eu estou minimizando o que veio antes, né? O fato dele roubar. Por quê? Porque eu estou querendo enfatizar um aspecto positivo, que é o fato de que ele faz, né? Então, em parte, o mas tem essa propriedade. Peraí que eu vou espiar. Pronto, desculpa. Então, o mas tem sim essa propriedade de minimizar um pouco o que veio dito antes, né? Não negar, isso é importante. Agora, o nosso problema aqui está no acentuar, né? Acentuar a notícia. Pelo contrário, o que veio na sequência não veio para acentuar a gravidade do fato de uma mulher ter sido espancada e tal. Agora, vamos dar uma olhadinha na letra A. Apontar a gravidade da notícia, isso quer dizer reconhecer que é uma notícia grave, né? Tanto é que ela usa boa notícia, quer dizer, ela reconhece que o que veio antes é ruim, porque o mas tem essa propriedade de estabelecer a ideia de oposição, né? Então ela aponta que é algo ruim, só que o mas tem a função de compensar, né? Então eu vou compensar essa parte ruim. Então eu trouxe uma parte ruim da notícia, mas a boa notícia, e aí existe essa ideia de compensação, por quê? Porque aí está no que o texto quis afirmar para a gente. O telejornal tem essa preocupação de ser também um objeto de entretenimento, né? Portanto, a letra A, tá? O que anula de fato para a gente a letra C é esse acentuá-la, tá? Se fosse só o minimizar, não a relevância, mas talvez minimizar a gravidade da notícia, né? Relevância também é um problema aqui. Se não fosse relevante, sequer teria sido notícia. Mas eu acho que o erro maior está aqui no acentuá-la. Se alguém quiser voltar a essa questão aí na aula interativa, fiquem à vontade, a gente pode dialogar mais sobre ela, tá bom? Indo para a próxima questão, uma questão muito tranquila essa, questão da Unesp. O texto era bem mais extenso do que isso, né? Mas eu só peguei aqui o começo do texto, né? Lembrando que a Unesp tem essa característica de trazer textos bastante extensos e fazer várias questões sobre o mesmo texto, diferente da Unicamp, da FUVEST, do Enem. Então o texto diz o seguinte: algumas pessoas tornam-se heróis contra sua própria vontade. Mesmo que elas tenham ideias realmente ou potencialmente revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais ou não acreditam no seu próprio potencial. Divididas entre enfrentar sua insegurança, expondo suas ideias à opinião dos outros, ou manter-se na defensiva, elas preferem a segunda opção. O mundo está cheio de poemas e teorias escondidos no porão. Copérnico é talvez o mais famoso desses relutantes heróis da história da ciência. Ele foi o homem que colocou o Sol de volta no centro do universo, ao mesmo tempo fazendo de tudo para que suas ideias não fossem difundidas, possivelmente com medo de críticas ou perseguição religiosa. Foi quem colocou o Sol de volta no centro do universo, motivado por razões erradas. Insatisfeito com a falha do modelo de Ptolomeu, que era o modelo grego vigente até a Idade Média, que aplicava o dogma platônico do movimento circular uniforme aos corpos celestes, Copérnico propôs que o equante fosse abandonado e que o Sol passasse a ocupar o centro do cosmos. Ao tentar fazer com que o universo se adaptasse às ideias platônicas, ele retornou aos pitagóricos, ressuscitando a doutrina do fogo central, que levou ao modelo heliocêntrico de Aristarco 18 séculos antes. E o texto continua, né? Mas aqui vem uma frase que a Unesp destacou para a gente, que está no primeiro parágrafo, que diz: mesmo que elas tenham ideias realmente ou potencialmente revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais ou não acreditam no seu próprio potencial. A locução conjuntiva, né? Locução conjuntiva é a mesma coisa que a gente dizer conjunção, né? A diferença é que a gente dá o nome de conjunção àquela estrutura que tem mais de uma palavra, né? Então, é uma conjunção que foi expressa por duas palavras, então a gente chama de locução conjuntiva, pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto por.
Então, o primeiro ponto, ele diz assim, ó, mesmo que elas tenham ideias realmente revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais, né? Veja que aqui existe uma ideia de oposição, né? Existe aquilo que a gramática chama de ideia de concessão. Mesmo que é uma conjunção concessiva, assim como o embora, né? Então vamos ver. Embora elas tenham ideias realmente revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais. Percebem que é um sinônimo perfeito, né? É sinônimo de apesar de. Então, quando a gente. Opa, separadinho aqui, né? Parece que está coladinho, mas separado, hein? Apesar de elas terem ideias realmente revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais, né? É sinônimo de posto que, né? Que a gente comentou lá atrás, tá certo? E ele pede para a gente um outro sinônimo. Basicamente, ela está pedindo para a gente reconhecer aquela tabela de conjunções, a que eu já fiz referência aqui no vídeo, né? E aí você pode ir testando, né? Ou você pode, então, tentar associar aqui cada conjunção a uma ideia. Então, a gente tem, por exemplo, a medida que, vou pegar aqui uma caneta, a medida que tem ideia de proporção. Não é o caso que a gente está procurando aqui, né? Ainda que elas tenham ideias realmente revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais. Percebem que é um sinônimo perfeito, né? Essa daqui tem ideia de concessão, tá? Desde que ela pode ter ideia de tempo, né? Desde que ele nasceu, ele faz tal coisa. Ou pode ter ideia de condição. Quando eu digo para você assim, ó, você poderá fazer isso desde que você cumpra suas obrigações, é a condição, né? Visto que tem ideia de explicação, então, quando eu falo assim, no Brasil a pena de morte deve permanecer proibida, visto que não há uma confiança muito grande no meio jurídico, né? E a menos que também tem uma ideia de condição, né? Então, ó, você não poderá fazer isso a menos que tal outra coisa aconteça, né? Isso tem uma ideia de condição, tá certo? Considerando aqui então as opções dadas pelo vestibular, a resposta certa ainda que. Mas o que eu quero que vocês percebam é como todas as questões que a gente respondeu aqui, todas elas eram desses grandes vestibulares de São Paulo, todas elas de 2020 ou 2019, abordam as conjunções, né? Conforme eu comentei lá no comecinho do vídeo, tá? Bom, agora aqui, Unifesp 19, uma questão que envolve poesia, uma questão mais tranquila sobre classes de palavras. Deu pra gente esse poema que diz o seguinte: Sou um evadido. Logo que nasci, fecharam-me em mim. Ah, mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Aliás, eu li errado. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Andar a monte é uma expressão portuguesa para dizer andar fugindo das autoridades, tá? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Oxalá que ela nunca me encontre. Tomara que ela nunca me encontre. Ser um é cadeia. Ser eu é não ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Uma questão aí de identidade. É um poema bem legal para a gente analisar, se vocês quiserem, né? Esse aqui é um tipo de texto que eu queria ouvir vocês, as impressões de vocês, né, e tal, mas se quiserem a gente retorna ele na aula interativa também, tá? Então a pergunta é muito simples, diz o seguinte: se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Né? Então a frase está invertida, lembrando que a gente tem aqui um hipérbato, né, aquela figura de linguagem marcada pela inversão sintática. Se fosse colocar na ordem direta, ficaria: se a gente se cansa do mesmo lugar, por que não se cansar do mesmo ser? Os termos sublinhados constituem. Então ele destacou aqui para a gente três palavras se. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Né?
Bom, no primeiro caso, ele colocou aqui uma conjunção, né? Uma conjunção condicional, na verdade, é aquela que a gente usa como sinônimo de condicional, né? Mas aqui ela não tem exatamente uma ideia de condição. Mas é uma conjunção. Se a gente se cansa, se a gente cansa a nós mesmos, isso daqui é um pronome, o tal do pronome reflexivo, né? E ele se repete aqui, né? Então, por que não se cansar do mesmo ser? Então, nós temos, respectivamente, conjunção, pronome e pronome. Então, ó, pronome somente, conjunção, pronome, pronome, conjunções e aqui as outras opções. Portanto, letra B, né? É importante porque a gente está falando da mesma palavra, né? A mesma sequência de letras, são duas letras, o S e o E, mas com funções completamente diferentes, tá certo? Bom, vamos aqui para a nossa penúltima questão, e aí a gente continua falando aqui um pouquinho sobre conjunções, mas a gente já toca aqui numa outra classe gramatical que eu citei para vocês ali no começo da aula, que é a classe das conjunções. Eu não coloquei exercícios de pronomes nessa aula, porque pronome vai ser um assunto que a gente vai ter aula própria para ele, tá? Pronome é um assunto que envolve bastante conceito e tal, né? E aí a FUVEST lá em 2018 colocou para a gente esse texto do Arnold Hauser, que é o mesmo autor de um livro, não é o livro de onde ele tirou esse trecho, mas é o mesmo autor de um livro que eu comentei com vocês aí numa aula que a gente estava tendo sobre questões de artes do Enem, que se chama História Social da Arte e da Literatura. Tá? Quem se interessa por esse tipo de assunto, de como as correntes artísticas têm a ver com o momento histórico e tal, esse é um crítico de arte alemão, né? E ele pega desde lá o neolítico, paleolítico e tal, e vai contando para a gente ali os estilos artísticos e como que isso é, se relaciona com ah, o momento da humanidade, né? O momento político, o momento social, a maneira como se vivia e assim por diante, né? Então aqui nesse texto ele diz o seguinte: uma obra de arte é um desafio. Não a explicamos, ajustamo-nos a ela. Ao interpretá-la, fazemos uso dos nossos próprios objetivos e esforços. Dotamo-la de um significado que tem sua origem nos nossos próprios modos de viver e de pensar. Olha que interessante isso. Ele está dizendo que uma obra de arte, ela ultrapassa o seu tempo. Né? Por isso que uma mesma obra de arte pode ser vista no século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e ser lida de maneiras diferentes. Porque, na verdade, nós atribuímos significado a ela a partir dos nossos olhos. E os nossos olhos são construídos pela nossa vivência, né? Numa palavra, qualquer gênero de arte que de fato nos afete torna-se deste modo arte moderna. Olha que curiosa essa definição de arte moderna, né? Aquilo que faz sentido para os modernos, nós. As obras de arte, porém, são como altitudes inacessíveis. Não nos dirigimos a elas diretamente, mas contornamo-las. Cada geração as vê sob um ângulo diferente, que eu acabei de falar, e sob uma nova visão. Nem se deve supor que um ponto de vista mais recente é mais eficiente do que o anterior. Nós temos mais recursos para analisar a Mona Lisa. Então quer dizer que as leituras que se fizeram da Mona Lisa antes não são válidas. Não é isso, né? Cada aspecto surge da sua altura própria, que não pode ser antecipada nem prolongada. E, todavia, o seu significado não está perdido, porque o significado que uma obra assume para cada geração posterior é o resultado de uma série completa de interpretações anteriores. Então, ele deu aqui duas razões pelas quais as interpretações anteriores são importantes, né? Primeiro, porque as nossas interpretações são resultado delas,
e segundo, porque elas são válidas na maneira como elas foram vistas naquele momento, né? É bem interessante essa visão do Arnold Hauser. Eu acho que vale bastante a pena que quem quiser se aprofundar nesse assunto. No ano que vem, depois que vocês tiverem passado no vestibular, aí vale a pena vocês se aprofundarem em temas que vocês gostem, né? Então ele diz: no trecho, numa palavra, qualquer gênero de arte que de fato nos afete torna-se deste modo arte moderna. As expressões sublinhadas podem ser substituídas sem prejuízo do sentido do texto, respectivamente por. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui com esse de fato, porque realmente essa daqui é uma expressão polissêmica, o que não quer dizer que ela seja ambígua, né? Então, considerando o contexto em que ela foi posta aqui, ela tem um significado só. Mas dependendo se eu coloco essa mesma expressão em contextos diferentes, ela assume de sentidos diferentes. Isso significa dizer que ela é polissêmica, né? O que esse de fato quer dizer neste caso? Ó, numa palavra, qualquer gênero de arte que de fato nos afete, esse de fato tem uma ideia de intensidade, tem uma ideia de afirmação, né? Então, o que ele está dizendo é, qualquer gênero de arte que nos afete mesmo, né? Só para não usar um sinônimo da alternativa, que nos afete mesmo, que nos afete profundamente, né? É isso que ele está dizendo. Então tem uma ideia aqui de afirmação. Só com isso, a gente pode com certeza excluir aqui o possivelmente, né? Porque o possivelmente carrega uma ideia de dúvida, não uma ideia de afirmação, de intensidade, de certeza, né? Invariavelmente, com efeito, com segurança, já daria para a gente eliminar outras, mas vamos dar uma olhadinha aqui na sequência. Torna-se, deste modo, arte moderna. Torna-se ainda arte moderna? Não é o que ele está pretendendo dizer. O deste modo é um sinônimo aqui de por isso. Concordam? Então, ó, qualquer gênero de arte que nos afete de fato se torna, por isso, por nos afetar, por isso se torna arte moderna. O por isso é uma conjunção conclusiva. Perceba que nas alternativas que ele colocou aqui não há o por isso, certo? Tem o ainda, tem o todavia, que é concessivo, tem o também, que é aditivo, e tem o até, que pode ter vários sentidos, mas nenhum deles se enquadra aqui. Mas tem um sinônimo do por isso, que é o portanto, né? Portanto, a resposta certa é a letra A. Então, vamos ler. Numa palavra, qualquer gênero de arte que realmente nos afete torna-se, portanto, arte moderna, né? Perceba que essa substituição seria perfeita até do ponto de vista da pontuação, né? Eu poderia manter exatamente a mesma pontuação substituindo por essas duas palavras aí, tá certo? E por último, como eu comentei lá no comecinho do vídeo, essa daqui é uma questão da Unicamp 2018 que aborda a questão das palavras deíticas, né? Que são palavras que assumem significado no contexto. São palavras que não têm um significado próprio, mas elas são palavras, só para a gente criar uma metáfora, são palavras ocas, que só são preenchidas de significado pelo contexto em que elas foram postas, né? Essa é uma questão que mais de um aluno já me mandou pelo Telegram para tirar dúvida, tá? Então aqui tem uma tirinha que diz: moço, esse pão é de hoje? Não, de ontem. E esse? De ontem. E esse? Também. Uai, como faço para conseguir pão de hoje? Aí fala, vem amanhã. Né? Bom, então o que está em jogo aqui são as palavras hoje, ontem e amanhã. Essas três palavras aqui são advérbios. São advérbios de tempo. Qual é o problema dessas três palavras? Quando ele fala assim, esse pão é de hoje? Não, é de ontem.
e esse, de ontem, e esse. Quando eu faço para ter pão de hoje, vem amanhã, porque aí o pão que é de hoje, amanhã vai ser o de ontem, né? Bom, considerando os sentidos produzidos pela tirinha, é correto afirmar que o autor explora o fato de que palavras como ontem, hoje e amanhã, e aí vamos ver as alternativas, mudam de sentido dependendo de quem fala, adquirem sentido no contexto em que são enunciadas, deslocam-se de um sentido concreto para um abstrato, evidenciam o sentido fixo dos advérbios de tempo, né? Eu acho que dá para a gente excluir algumas muito óbvias, por exemplo, essa letra E. Ele diz que ela tem sentido fixo. Não é verdade, né? Ontem significa X se for dita no dia Y, mas ela significa Y se for dita no dia Z, né? Então, é uma palavra que muda de sentido a depender do momento em que ela é dita. Então, a D, com certeza, é uma que dá para a gente excluir com mais facilidade. E os alunos que tiraram dúvida comigo já vieram com essa questão anulada. Deslocam-se de um sentido concreto para abstrato. Também não é verdade, né? Existem palavras em que isso acontece? Sim, principalmente em metáforas, né? Não vou conseguir pensar um exemplo aqui, mas não é o caso das palavras hoje, ontem, amanhã, porque são palavras que já não são concretas, né? Logo de cara, tá certo? E aí a dúvida ficou aqui entre A e B. Entre todos os alunos que tiraram dúvida comigo sobre esse exercício, a dúvida ficou entre A e B. Uma delas está errada por um detalhezinho. Elas mudam de sentido dependendo de quem fala. Não é verdade, né? Não é dependendo de quem fala, mas é dependendo de quando ela é falada. Concordam? Então, se eu digo para você, neste exato momento, ontem eu vi tal coisa. O ontem meu é o mesmo ontem que o seu, né? Se você falar ontem nessa mesma conversa, nós estamos nos referindo ao mesmo dia. Agora, adquirem sentido no contexto em que são enunciadas. A resposta certa é a letra B, apesar dela ser um pouco genérica, né? A gente tem que ir por eliminação aqui. Quando ele fala contexto, o que ele está querendo dizer com essa palavra contexto? O momento. Adquirem, adquirem sentido no momento em que são enunciadas, tá certo? E é toda essa história aí que a gente falou a respeito de palavras idênticas, tá bom? Gente, então é isso. Eu queria trazer esses exercícios que são mais rápidos. Na nossa aula interativa, eu quero fazer ainda os exercícios da lista, da apostila, mas aqueles que têm textos um pouquinho mais extensos e tal. E como eu insisto, qualquer coisa que vocês queiram voltar aqui nesses exercícios, a gente volta sem problema nenhum, tá bom? Um beijo, até nossa aula interativa.